Boa noite. Hoje é dia 16 de outubro de 2025. Meu nome é Sérgio Gouveia, por volta de 15 para as 10 da noite. Esse vídeo vai tratar das listas proporcionais. A gente vai verificar, muita gente não sabe disso, eu acho que o vídeo é importante. Ele vai tratar das listas proporcionais quando a gente então fala do voto proporcional, que é o voto mais importante para a ala social, é o voto mais importante do país. Por quê? Porque é ele que vai liderar a desconstituição de leis, formatação de novas leis ou então deleção de leis. Isso aqui, o ordenamento jurídico, é o que une todos nós. A gente pode até discordar na esfera discursiva, mas na esfera civilizatória, todo mundo vai ter que obedecer regras de trânsito no meio da rua, todo mundo vai ter que obedecer ao Código Civil, todo mundo vai ter que obedecer ao Código Penal, ao Código Tributário, não é? Todo mundo vai ter que obedecer aos estatutos do idoso, os estatutos da criança e do adolescente e também as leis de proteção à mulher. Todo mundo vai ter que se unir na esfera civilizatória, formando então aquilo que é a civilizatória. Todos nós somos brasileiros e irmãos, ninguém pode pedir ao Estado que a carteira de identidade dele seja de uma cor diferente, ou que o CPF dele tenha mais número do que o normal. Ninguém pode pedir isso ao Estado, é descabido, né? O título de eleitor também é comum para todo mundo. Ou seja, na esfera civilizatória nós nos unimos enquanto brasileiros, e na esfera discursiva, em função da liberdade de expressão, cada um diz o que quer, a gente tem que respeitar. Pois bem, muita gente não sabe como é que o voto funciona, o voto em lista funciona. E então eu estou aqui para fazer esse vídeo para explicar, dentro das minhas limitações também, como o voto em lista funciona. Bom, o voto em lista, ele é uma arma poderosa, poderosíssima, contra o poder econômico nas eleições. O Brasil teve com isso na mão, de 1932 até 2015. É um período muito grande. Nós temos que perceber que houve duas ditaduras grandes, muito pronunciadas no Brasil nesse período. Foi a ditadura do Estado Novo, que durou de 1937 a 1945, e a ditadura do golpe dentro do golpe, que durou de 1968 a 1985. Então, essas duas ditaduras não desconstituíram o voto proporcional puro. Tamanho era o respeito pela população. Quando chega em 2015, já com a Constituição totalmente alterada pela legislatura 50 e 51, perda de direitos, perda de patrimônio público, perda de uma série de coisas, o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, coloca um projeto de lei, na Lei 13.165/2015, que altera os artigos 108 e 109 do Código Eleitoral, Lei 4737/1965, é isso mesmo. E então, alterando o Código Eleitoral, o voto proporcional ficou então maculado pela inserção de voto nominal dentro do voto proporcional puro. Isso tira a hegemonia popular na política. Por quê? Porque toda vez que precisar de fazer campanha, vai precisar de dinheiro. E dinheiro é o que o rico tem e o pobre não tem. Então, se o rico tem a posse do dinheiro e a lei diz que no voto proporcional é necessário que se faça campanha política, então a quantidade das bancadas, a quantidade de gente nas bancadas sociais vai cair normalmente, mesmo que haja um partido social, coisa que não existe no Brasil. Bom, então está explicado isso, vamos lá para as listas. As listas, elas podem ser abertas ou fechadas. Isso está na lei, a lei tem que configurar isso. Por exemplo, na Argentina a lista é fechada. Quando a lista é fechada, não se fala em voto nominal. Todos os deputados entram em espaço legislativo com votação nominal igual a 0. Todo nome tem 0 votos, então não tem campanha. A falta de campanha ajuda a população a adentrar espaço legislativo, porque campanha custa dinheiro. Então, quando o voto não precisa de campanha, então esse voto representa uma fórmula para que então pessoas possam adentrar dentro do espaço legislativo sem recurso, sem voto. A lista sendo fechada, não há o que discutir. O partido fecha a lista, não é? De preferência coloca um promotor de maioria encabeçando a lista, todo mundo vai votar no partido. Então não depende se a pessoa vai votar no José, ou na Maria ou no João. Ele votando na legenda, no número do partido, só no número do partido, ele está votando na lista toda.
todo mundo pega aquele votinho e divide em benefício de todos que estão na lista. A possibilidade de muita gente aumentar, aumenta, se esse partido for um partido simpático, se ele tiver propostas boas, se ele demonstrar que realmente é social e tal, a massa vai votar nesse partido. Se a massa votar nesse partido, aí a democracia se faz valer. Porque aí a opinião popular vai ser refletida no espaço legislativo, que é o que nos interessa. Então, quando a lista é fechada, é o ideal. No Brasil, a lista é aberta. Então, o que significa lista aberta? Significa o seguinte, que só um detalhezinho banal, antes de 2015, eu vou citar o detalhezinho antes de 2015. Na lista aberta, tudo funciona como funciona na lista fechada. Só que existe aí a pegadinha de no final da eleição a Justiça Eleitoral chegar e fazer um ordenamento da lista. Então, o João tirou em primeiro lugar, a Maria tirou em segundo, o Frederico tirou em terceiro, o Fábio tirou em quarto, sei lá, a Doroteia tirou em quinto. Essa pegadinha dá a impressão de que o voto no nome do João, o voto no nome da Doroteia e tal, dá mais representatividade ao João. Não é verdade. Porque, vamos dizer assim, a discriminação, no outro dia eu errei, falei discricionário, a discriminação qualitativa do voto vai ocorrer lá na convenção partidária, que é onde a população pode impugnar as candidaturas. Ninguém vai à convenção partidária, coisa nenhuma, a sociedade não está nem aí para a convenção partidária, não impugna nada, então o partido coloca uma lista e dentro dessa lista todo mundo está apto a exercer mandato, até porque o sujeito pode ser qualquer pessoa, né? Ele vai votar de acordo com o partido, então o fato dele estar sentado ali, recebendo o salário dele, tendo gabinete e tal, verba não sei do que, tal, e o fato de ser outra pessoa que está ali, não faz a menor diferença qualitativa em termos de voto dentro do espaço legislativo, que é o que nos interessa. O voto, ele vai fazer, tá, um discernimento, ele vai forjar um discernimento quantitativo. Quanto aquele partido é simpático à sociedade, quanto a sociedade gosta das ideias daquele partido. Então, se a sociedade abraça aquele partido, a maioria da população abraça aquele partido porque confia no partido, esse partido vai fazer maioria, lógico. Tá? Então, é essa a diferença da lista aberta para a lista fechada. A lista fechada não tem conversa, porque não tem o quê? Essa gradação no final da eleição. Essa gradação não vale de nada, mas ela serve para dizer que o voto é no nome do candidato. Deu para entender? Ela não vale nada, porque o voto do cara que tirou em primeiro lugar é igual ao voto do cara que tirou em último lugar lá dentro do espaço legislativo. O voto do cara que fez 1 milhão de votos vale tanto quanto o voto do cara que fez 0 votos dentro do espaço legislativo. E não é demérito nenhum a pessoa entrar com 0 votos, porque nos países onde a lista é fechada, todos entram com 0 votos e não tem ninguém reclamando. É até bom. Porque com 0 votos nominais fica claro que não tem que gastar dinheiro com campanha. É isso que nos interessa. É aí que vem a maioria. É por isso que o voto proporcional é tão precioso. E é por isso que eu estou fazendo esses vídeos. Bom, vamos lá. Então, como é que funciona o voto proporcional no Brasil? O voto é em lista. A lista no Brasil é aberta. Deveria ser fechada, mas é aberta. Tá. Mas a diferença entre lista aberta e fechada é mínima. A gente já viu aqui nesse vídeo, tudo bem. Tá. Então, no Brasil, o voto é distrital. Porque o voto no vereador é distrital dentro do município. O voto ao deputado estadual ou distrital aqui na Câmara Distrital de Brasília é um voto distrital porque está restrito àquela região. Então, a região do DF restringe o voto no deputado distrital. Então, o estado de Goiás, por exemplo, restringe o voto no deputado da bancada de Goiás. E assim vai. A bancada do Amazonas está restrita ao território do Amazonas e tal. Esse voto é chamado de voto distrital. Então, o voto é em lista e ele é distrital. Lá em 1945, né, nas eleições de 45, pela Constituição de 1937, né, que foi adaptada, né, para fazer as eleições de 1945, o voto não era distrital. Então, o Getúlio Vargas foi eleito deputado federal por 7 estados. Então, 7 estados votaram no Getúlio. O voto não era distrital, valia para o Brasil inteiro,
Então, um camarada que morava no Rio de Janeiro podia eleger um deputado no Rio Grande do Sul. E isso acabou, né? Eu não sei qual Constituição, mas me parece que foi na Constituição de 1946 o voto passou a ser distrital. Eu não tenho certeza. Certamente que não foi na Constituição de 1967 e muito menos na Constituição de 1969, né? Pode ser que esse voto tenha sido consignado no ordenamento jurídico na Constituição de 1946. Isso porque as eleições de 1982 já eram distritais. Então, se as eleições já eram distritais em 1982, significa que não foi a Constituição de 88 que instituiu isso. Então, o voto é em lista aberta e é distrital no Brasil. Ou seja, se eu moro no DF, eu só posso eleger deputados federais pelo DF ou deputados distritais pelo DF. Aqui não tem Câmara Municipal, então não posso eleger vereadores. Ok? Então, tá explicado isso. Tá. E qual é o número de candidatos para compor a lista? Bom, antes da modificação da lei, em 2015, esse número era um número até 20 assentos, quer dizer, se dentro da Casa Legislativa tivesse até 20 assentos, tá, o partido poderia apresentar o dobro, 40 pessoas, no caso de 20 assentos. Se fosse 10 assentos, ele poderia apresentar 20 pessoas, seria o dobro. E acima de 20 assentos, o partido poderia apresentar até 150% do número total de assentos em disputa. Ok? Tá. Então, o que acontece agora? A lei foi alterada, então o número máximo de candidatos por lista estadual, ou lista municipal, ou lista distrital, é de um número total de assentos, né, a metade do número total de assentos mais um. Então diminuiu a quantidade de gente na lista. Eu vou ter que interromper o vídeo, porque a minha gata quer sair lá do quarto e ela está batendo na porta e eu vou fazer isso, daqui a pouco eu volto. Só um instante. Ok, uma vez liberada a gata, voltemos. Então, nós já sabemos que o voto no Brasil, o voto proporcional, ele é distrital em lista aberta. Tudo bem. E o número de candidatos depois da reforma de 2015 ficou metade dos assentos mais um. Então vamos supor que uma Câmara Municipal tenha 20 assentos. Vamos botar 20. Então o partido só pode oferecer uma lista com 11 pessoas. Então metade de 20 é 10 mais 1, 11 pessoas. Ok? Tá. Isso restringiu a quantidade de pessoas por lista. Isso não é ruim, é bom. Só que isso só entrou para justificar, né, o vício que ocorre nos partidos que querem fazer bancada minoritária de propósito. Falando assim, fica difícil de explicar. Mas quando a gente analisa profundamente o voto, inclusive pegando estatísticas anteriores, de eleições anteriores, a gente percebe o seguinte, que quando era possível colocar 150% do total de assentos numa lista, os partidos que queriam fazer minoria, colocavam logo 150% de pessoas ali e enchia a lista. O filiado, né, o militante, achava isso bom. Ele pensava assim, pô, quanto mais gente estiver na lista, mais possibilidade de entrar muita gente. Então a gente tem chance de fazer maioria. Não é verdade. Porque quando a lista tem muita gente, ela satura. Ou seja, a competição entre candidatos do mesmo partido dentro da lista supera a competição entre partidos políticos. E isso é que é a lista saturada. E isso acontecia direto nos partidos que se dizem de esquerda antes da modificação. Depois da modificação, o que os partidos fazem? Eles simplesmente colocam pessoas que já foram reeleitas encabeçando a lista dos estados. Então, certamente que no Rio vai estar lá Benedito da Silva Lindbergh Faria, para deputado. Né? Lá no São Paulo vai estar Arlindo Chinaglia e, sei lá, não sei, outro lá, Zé Disseu, um cara famoso aí, Zé Genuíno, sei lá, um camarada aí famoso. Né, que tem. Lá no Rio Grande do Sul vai estar Paulo Pimenta, vai estar Maria do Rosário, vai estar Margarida Salomão, parece que já não está mais querendo ser candidata e tal, mas enfim. Em Minas também a mesma coisa e por aí vai. Então, eles colocam pessoas famosas que já foram reeleitas muitas vezes e colocam pessoas praticamente anônimas no resto da lista.
e satura a lista, para poder haver bastante competição entre os anônimos e os anônimos não conseguirem os 10%. Porque aí é uma competição fratricida. Fratricídio é irmão matando irmão, entendeu? Dentro do partido, uma competição ruim. Tá. Então vamos lá. Isso é uma coisa que poderia ser consertada caso a população fosse aos partidos, inquirir os partidos, perguntar aos partidos por que ele não faz maioria, por que ele não busca fazer maioria. Mas ninguém vai fazer isso. Até parece que não é importante fazer isso. É importantíssimo, não é? Nós estamos acumulando derrota aí desde 1982 porque nós somos minoria, né? São PECs, são reformas da Previdência, reformas trabalhistas, não é? Enfim, reforma administrativa. Tem uma série de reformas que vão só cortando direitos, venda de patrimônio público, né? Venda de diversas estatais lucrativas, muito lucrativas, como a Eletrobras, por exemplo. Quem é que vai vender um parque gerador igual ao da Eletrobras? Quem é que vai vender todas as companhias telefônicas do país? Quanto é que isso não dá de lucro no final do dia? Pois é, então, foi tudo desmembrado, tudo esfacelado e vendido aí, então, tá. As derrotas são subsequentes, as tragédias legislativas são recorrentes, tá. Então, maioria é necessário, por isso que eu estou aqui. Pois é, então, essa lista saturada, ela é a causa da minoria e da repetitividade das bancadas dos partidos que se dizem de esquerda. Aí alguém pode até falar assim, o Sérgio está acusando os partidos de esquerda porque ele não gosta dos partidos. Não é isso não. Pega todas as eleições passadas, vai lá na lista e verifica a quantidade de gente, vai lá na lista e vê o voto de cada um, o perfil e tal. Por que os partidos bloquearam o TSE de divulgar determinados dados? Porque eles estavam tentando, então, encobrir as provas de que não existe partido social no Brasil. E não existe mesmo. Porque se existisse, isso que eu estou falando, já estaria com uma produção magnífica. Algum youtuber muito mais legal, muito mais entrosado, com um cenário bacana, entrevistando gente e tal, tocando nesse assunto, ninguém fala isso. Porque o povo é desestimulado para falar do voto. Tem gente que não acredita no voto, acredita mais numa revolução que ninguém sabe o que é, do que no voto, que é o poder popular aí violento. Tem gente que não sabe o que é voto proporcional e parece que tem gente que não sabe o que é lista saturada, não sabe a quantidade de candidatos, não sabe nada disso. Então, qual é a quantidade de vagas por estado? Então, vamos lá. A quantidade de vagas numa lista por estado vai variar de acordo com a população do estado. Então, em São Paulo, que é o exemplo mais nítido, são 70 vagas. Parece que no Rio de Janeiro são 51, Bahia 51, eu não sei de cor, mas é isso aí, tá? Então, existe um número máximo de candidatos por lista por estado. Então, as listas estaduais, elas têm um número máximo de gente que vai participar da eleição, né? Então, no caso, 70 cadeiras em disputa. Então, em São Paulo, era 105 pessoas que podiam frequentar a lista. Agora não. Agora pega 70, divide por 2, dá 35. O máximo que um partido pode oferecer ao TSE numa lista proporcional, numas eleições proporcionais em São Paulo, é 36. Né? Porque 70 dividido por 2 dá 35, mais 1, 36. Tá? E qual é a fórmula para fazer maioria? Bom, esse vídeo já deve estar com 12 minutos. Talvez eu fale dessa fórmula em outro vídeo. Eu acho que a mensagem de hoje está passada, porque eu expliquei o que é a lista. A lista pode ser aberta, pode ser fechada. Essa questão do puxador de votos, a esquerda encampou como uma coisa pejorativa, quer dizer, a chamada esquerda, né? Quer dizer, os liberais foram lá e jogaram um nome pejorativo. Isso aí é puxador de voto. Tá, a esquerda brasileira, os partidos que se dizem sociais, nunca se utilizaram de puxador de voto. Eu já falei aqui do caso do Lula, em 86. O Lula foi um promotor de maioria. Muita gente da bancada de São Paulo entrou por causa do Lula, na lista. Imagina se no Rio de Janeiro, né, o Chico Buarque tivesse candidato. Ele não precisa nem exercer mandato, não. Ele só vai para puxar mesmo. Ele é famoso e tal, então ele vai puxar voto para dentro da lista. Isso na época que era possível fazer isso. Tá. Agora tem os 10% de votação nominal, equivalente a 10%, igual ao 10% do quociente eleitoral, tá? Que dificulta muito o voto proporcional no Brasil.
tira aquele brilho de voto proporcional capaz de colocar dentro do espaço legislativo pessoas do povo, que é o que nos interessa. Tá? Então, no próximo vídeo eu vou falar exatamente disso. Tá? Eu vou falar dessa quantidade de pessoas e da metade mais um, e da competitividade, como é que a gente monta uma fórmula para fazer maioria. Não é colocar muita gente na lista, é simplesmente fazer com que aquelas pessoas ajam como irmãos, né? uns ajudando os outros, tá? E o partido ajudando todo mundo, coisa que não acontece. Tá? Então vamos chegar a essa conclusão. E também discutir por que a população não vai para a rua, já que vai para a rua por causa de muita coisa, por que não vai para a rua pedir o fim da reeleição ao voto legislativo? A mensagem está dada, boa noite a todos, valeu.